Bom, pessoal, bom dia. Então, eu vou fazer uma demonstração do projeto Fiber do ponto de vista do experimentador. Mas antes de eu ir na mão na massa direto, eu queria apresentar alguns conceitos para que a gente possa entender como é que essa testbed funciona, tá? Do ponto de vista de OpenFlow. Muito bem. Então, rapidinho, OpenFlow é essa tecnologia que nos permite instanciar um controlador para a rede, e esse controlador para a rede vai permitir o controle, por exemplo, de onde que esse vídeo, para onde esse vídeo vai ser enviado. Então, esse ursinho aqui está pedindo um vídeo, o vídeo está armazenado aqui, e aí o controlador, eventualmente, ele vai mandar comandos para controlar a rede e falar, ó, o vídeo tem que vir por esse caminho aqui. Tá? Então, a tecnologia de OpenFlow permite esse tipo de controle fino de cada fluxo que está passando na rede, né? E aí, a testbed, ela vai permitir que o experimentador possa trabalhar com múltiplos experimentadores, com vários desses controladores, para desenvolver a aplicação que ele quiser, né? Muito bem. Para que a gente possa entender como é que um experimentador trabalha ao mesmo tempo que um outro experimentador no ambiente de OpenFlow, nós precisamos entender a abstração de virtualização de OpenFlow. A virtualização do OpenFlow usa-se esse componente chamado FlowVisor, cujo nome é parecido com o Hypervisor, hipervisor de máquinas virtuais. Por exemplo, o Zen, VMware tem o Hypervisor, então o FlowVisor ele serve de uma maneira equivalente. Então, ele vai permitir que múltiplos experimentadores possam fazer uso do OpenFlow a partir desse componente FlowVisor, que basicamente é um proxy de controle. Então, o FlowVisor vai definir como é que os experimentadores estão fatiando os protocolos, os cabeçalhos, os campos de cabeçalho, como é que eles estão fatiando, e baseado nessas fatias, cada experimentador vai ter o seu controlador controlando aquela fatia, né? Então, você tem o conceito de fatias, ou seja, você delega certos recursos de rede para um controlador, de um experimentador. Então, cada experimentador, um controlador. Tá? Essas fatias, elas são definidas de uma maneira muito solta. Tá? É possível criar fatias, por exemplo, que usem de uma VLAN específica para cada experimentador. Então, o experimentador 1 vai ter a VLAN 1, o experimentador 2 vai ter a VLAN 2, o experimentador 10 vai ter a VLAN 10. E aí, cada um desses experimentadores vai estar interoperando na mesma rede, e se vier um pacote que vier para a rede e vier para os switches OpenFlow, e o pacote tiver a VLAN 1, esse pacote de VLAN 1, essa regra, né, vai ser enviada para o FlowVisor, e o FlowVisor vai falar, bom, a fatia 1 pertence a esse usuário, a esse experimentador, e vai mandar para um dos experimentadores, onde lá ele vai estar definindo a lógica de controle dele, o aplicativo que ele quer trabalhar. Tá? Então, o FlowVisor ele é, digamos, o que dá a noção de um isolamento por fatias. Cada experimentador na rede OpenFlow, baseada em OpenFlow, né, essa rede Fiber, vai ter uma fatia para ele, né? Muito bem. O software de controle que o Michael bem apresentou, tá, é um software que nós estamos nos baseando e fazendo algumas modificações num software chamado Ophelia, tá, que é um software foi feito na Espanha e assim, trata-se de um grupo de parceiros europeus que desenvolveu o software baseado em alguns softwares prévios, como, por exemplo, o FlowVisor. Tá? O software Ophelia vai permitir criar essa infraestrutura de experimentação em OpenFlow. Essa infraestrutura ela é única no sentido que os experimentadores podem fazer uso de OpenFlow nessa infraestrutura. Múltiplos deles. Tá? Existem várias testbeds no mundo. Existe testbed, por exemplo, Planet Lab, que permite que um experimentador rode com outros experimentadores, não OpenFlow, mas outras coisas que estão rodando na internet. Existem testbeds específicas para rede sem fio, onde o experimentador tem acesso a um hangar contendo vários nós sem fio e ele aloca alguns nós sem fio para o experimento dele. E no caso do Fiber, no caso do Ophelia, nós vamos estar trabalhando especificamente com recursos OpenFlow, que vão permitir que o experimentador controle e faça uso de recursos OpenFlow. Muito bem. Como é que é o fluxo de trabalho para o experimentador? O experimentador tem uma ideia.
eu gostaria de desenvolver, por exemplo, um balanceador de carga em OpenFlow. Esse meu balanceador de carga, para cada requisição, eu mando para uma porta, mando para outra porta, mando para outra porta e assim por diante. Faço round robin entre as portas. Eu tenho a minha ideia, eu implemento a minha ideia em OpenFlow e eu gostaria de testar ela em larga escala. Ou seja, testar ela numa testbed, por exemplo, que está rodando na RNP. Tá? Aí, rodar esse experimento em larga escala significa você ter que adquirir alguns recursos, solicitar alguns recursos que são disponíveis no projeto. Por exemplo, máquinas virtuais, por exemplo, switches OpenFlow. Eu gostaria de usar esses switches OpenFlow na minha fatia. Então, existe um software que permite acessar, aqui tem a interface web dele, permite acionar os recursos, e depois que você acionou os recursos e alocou os recursos, você pode rodar o seu experimento. E aí, rodar o seu experimento significa que o seu controlador, a sua ideia vai estar rodando, e você vai estar vendo o desempenho dessa sua ideia. Por exemplo, se for um balanceador de carga, você vai ver o tráfego indo por 2 caminhos diferentes, por exemplo, para fazer o balanceamento de carga. Ok? Muito bem. O software do Ophelia ele é relativamente complexo no sentido que ele incorpora a ideia do FlowVisor junto com ele. Então, o FlowVisor ele permite essa virtualização para vários experimentadores. Então, aqui em cima do software nós temos uma interface web, que é bem simples de usar para o experimentador. Ele vai lá, aloca os recursos. O experimentador ele seleciona os recursos que ele quer gerenciar. Se os recursos forem OpenFlow, existe esse gerenciador chamado opt-in para escolher os recursos de OpenFlow. E aqui os recursos de OpenFlow eles são fatiados baseado no FlowVisor. Então você vai ter vários slices, por exemplo, para cada experimentador usar esses recursos. Eventualmente, com esses slices, aí o controle da rede vai ser enviado para o controlador do experimentador, permitindo que ele possa fazer experimentos. Tá? Muito bem. Além dessa parte dos recursos dos switches OpenFlow, é necessário para o experimentador também ter acesso a algumas máquinas virtuais, que seriam os pontos finais da rede. Né? Quer dizer, você consegue controlar a rede, mas você também gostaria de controlar as pontas, a partir de máquinas virtuais. Então, essas máquinas virtuais, existe um software, que é esse software de virtualização, gerenciador de virtualização, que é baseado no Zen, baseado no Daemon Zen, e ele permite que um experimentador solicite máquinas virtuais, boot essas máquinas virtuais, coloque elas operacionais, para fazer o experimento baseado em OpenFlow. Tá? E aí você tem, no caso, tanto os recursos de OpenFlow, quanto recursos de máquinas virtuais para rodar o seu experimento. Ok? Aqui é um pequeno detalhe da parte de máquinas virtuais. Dentro das máquinas virtuais, existe uma interface, que é essa interface aqui, esse switch virtual, que permite que o experimentador ele possa acessar as máquinas virtuais dele, não pela rede de experimentação, mas por uma rede de controle. Então, essa em verde aqui é a rede de controle, e essa aqui é a máquina virtual de um dos experimentadores. Na máquina virtual de um dos experimentadores, a ETH0 dessa máquina virtual, ela vai permitir o acesso remoto, eu acesso remoto a essas máquinas virtuais, para poder rodar o meu experimento, e eu configuro a outra interface, a interface ETH1 das minhas máquinas virtuais, como sendo a interface que vai para a rede OpenFlow, ou seja, que vai receber pacotes do packet-in e assim por diante, para o uso no OpenFlow. Tá? Então, um pouquinho de detalhe aí sobre como funciona. E aqui o último diagrama, como é que uma ilha de OpenFlow funciona. A ilha de OpenFlow, basicamente, ela possui alguns recursos de switches OpenFlow, esses aqui seriam, esses em X, seriam switches OpenFlow. Esses switches OpenFlow, eles têm as máquinas virtuais, máquinas físicas, conectadas a esses switches OpenFlow, e existe a ideia do FlowVisor fazendo abstração, de modo a cada experimentador ter a sua fatia de utilização. Tá? Bom, eu precisei passar um pouco sobre esses conceitos para que a gente possa passar agora para a demonstração e mostrar como é que funciona na prática. Tá? Para essa demonstração, nós vamos usar a ilha da UFSCar, que está operacional do Projeto Fiber, e dentro do Projeto Fiber, nos equipamentos que nós temos na ilha, nós temos um servidor de grande porte e nós temos 2 PCs de hack NetFPGAs, e nós temos um dos PCs de hack NetFPGAs que foi transformado num segundo servidor. Tá? Os servidores permitem criação das máquinas virtuais. Aqui nós vemos uma máquina virtual do experimentador. Ela tem uma interface, que é a ETH0, conectada na rede de controle,
e uma interface, que é a ETH1, conectada nessa rede em vermelho aqui, que é a rede de experimento. Ou seja, cada experimento vai passar por essa rede de experimento, e passando por essa rede de experimento, ela vai passar por esses switches OpenFlow aqui. Essas NetFPGAs, elas são switches OpenFlow do ponto de vista do projeto Fiber. Tá? Então, para esses switches OpenFlow, existe um caminho, que é um caminho equivalente a essa topologia lógica linear aqui. Então, essa VMA acessa o switch OpenFlow 1, o switch OpenFlow 2 e vai para a VMB. E aí você tem essa conexão. Tá legal? O desenho é bem poluído, tem bastante detalhes ali, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a máquina virtual do experimentador, essa daqui, e a máquina virtual do experimentador aqui, elas estão cada uma instanciada numa máquina física diferente. Existem 2 switches OpenFlow no caminho e existe essa rede experimental aqui, que é a rede que nós vamos ter o controle sobre essa rede. Ou seja, do ponto de vista do OpenFlow, nós vamos poder acessar essa rede, tá? E poder, por exemplo, acessar por essa interface 1, dar um ping e acessar, por exemplo, essa rede aqui. Tá ok? Muito bem. Agora eu vou passar para a parte da interface web. Alguma pergunta sobre alguma coisa? Alguém entendeu alguma coisa? O Antônio entendeu. Mas o Antônio é meu aluno, não serve, não vale. Muito bem. Essa aqui é basicamente a interface web do software, tá, de gerência. Esse aqui é o software que está rodando na UFSCar. Nós estamos usando um endereço IP, enfim, público da UFSCar para fazer esse uso agora. Futuramente, nós vamos ter tipo um domínio ufscar.fiber.org ou coisa do gênero. Tá? E aqui eu vou fazer o uso acessando como superusuário. O superusuário... Ops, estou na interface errada. Essa interface é um pouco sensível, ela enfim, é um produto em desenvolvimento, né? Então, aqui, como superusuário, como usuário root, eu tenho a possibilidade de aceitar vários projetos que são criados por vários usuários. Tá? Como que funciona a Testbed Fiber? Eventualmente, vocês vão acessar um portal e vai pedir para criar um usuário. Eu gostaria de ter um usuário. Eu gostaria de ter, por exemplo, o usuário Unifax, aqui, teste Unifax. Aí é criado esse usuário e esse usuário é associado a um projeto a esse usuário. Porque, como são recursos assim para experimentação, nós gostaríamos de dar esses recursos, né, para quem estivesse fazendo algum tipo de projeto de pesquisa. Então, você tem que escrever algum tipo de projeto de pesquisa. Eu estou fazendo um balanceador de carga, assim, assado e tal. E aí, uma vez criados os projetos, o superusuário dá permissão para que os projetos sejam criados e eles podem ser associados a um ou mais usuários. Por exemplo, dentro de um grupo de pesquisa, o professor principal pode ser o usuário administrador daquele projeto e ele pode colocar como permissão todos os alunos do grupo dele para que possam fazer uso daquele projeto ou daquela fatia, tá, para experimentação. Do ponto de vista de administração dessas testbeds, essas testbeds elas têm esses gerenciadores de recursos, de agregados, chamados agregados, recursos. No caso dos recursos da UFSCar, nós temos recursos de máquinas virtuais, que são oriundos de 2 servidores, conforme o desenho que eu mostrei anteriormente, 2 servidores físicos, e nós temos recursos de OpenFlow, que são oriundos de 2 switches OpenFlow, tá? Que são, na verdade, os NetFPGAs convertidos em switches OpenFlow. Tá? E esses recursos aqui permitem que cada usuário que solicite, ele possa fazer uso e agregar esses recursos todos para o teste dele. Tá? Muito bem, eu mostrei aqui a parte do usuário, aliás, do superusuário. Agora eu vou entrar como um usuário. Eu vou entrar aqui como um usuário, grupo 4, por exemplo. E aqui nós vamos ver a visão do usuário. Bom, do ponto de vista do usuário, o usuário ele solicita projetos, e esses projetos eventualmente são permitidos que ele faça uso desses recursos.
No caso aqui, o pessoal da Unifax fez uns testes na sexta-feira passada. Tá? E, inclusive, durante essa manhã, a gente teve um monte de problemas na testbed, a gente ficou tentando depurar e tal. Ainda está com um pequeno defeito. E aqui ele criou um projeto, Unifax. E se eu entrar aqui no projeto Unifax, eu vou poder observar que o projeto Unifax ele faz uso de alguns aggregates, de alguns desses agregados, que poderiam ser recursos da ilha, da UFSCar, e poderiam ser recursos de outras ilhas também do projeto Fiber. Por exemplo, a ilha da USP, a ilha da Federal do Rio de Janeiro, e adicionando esses recursos, e recursos também do Backbone, eventualmente recursos do Backbone e da RNP, também vão estar sendo virtualizados do ponto de vista do OpenFlow para fazer uso. E aí você agrega esses recursos aqui, e aí do ponto de vista de um experimento, você pode criar um experimento e adicionar esses recursos para o seu experimento. Tá? Eu vou mostrar como isso acontece, criando um novo slice aqui no grupo 4. Então, vou criar um novo slice, vou chamar de slice ANSP, tá? Teste. Aqui teria, teoricamente, que o cara escrever melhor essa descrição, não só teste, mas o que você vai fazer com aquilo. E aí, do ponto de vista do slice, tá? O que acontece é, ele começa vazio, sem nenhum recurso adicionado, e você vai adicionando o que você gostaria para o seu experimento. Tá? Como é que isso funciona? Você vai e adiciona, por exemplo, Aggregate Managers no seu slice. Então, do ponto de vista do slice, eu vou adicionar os recursos de OpenFlow da UFSCar e os recursos de máquinas virtuais da UFSCar. Então, eu seleciono aqui um, seleciono o outro, e repara que a minha tela que estava vazia agora vai ficar preenchida com várias coisas. Eu vou fechar aqui, finalizar, e aí repara que aparece um pequeno diagrama contendo os recursos que eu escolhi, tá? E aparecem 2 níveis de configuração, um nível de configuração que é o recurso de OpenFlow e um nível de configuração que é os recursos de máquinas virtuais que estão associados ao UFSCar. Tá? Do ponto de vista da topologia, tá? Nós temos no laboratório são 2 servidores físicos conectados nos 2 switches OpenFlow. Aqui está faltando uma linha entre esses switches OpenFlow aqui, devido a uma pequena falha do software do FlowVisor, que não está mostrando essa linha aqui entre eles. Mas existe uma conexão. Cada um desses switches OpenFlow tem um nome. Esse aqui é o Data Path ID, o identificador do switch OpenFlow. E do ponto de vista do experimentador, o que o experimentador deve fazer agora? Ele deve selecionar esses recursos e dizer, olha, eu gostaria de usar esses recursos OpenFlow todos, essa porta 1 aqui, e adicionar eles e falar, eu gostaria de estar acessível numa determinada VLAN, por exemplo. Eu gostaria de estar acessível na VLAN 5. E solicitar a permissão para usar essa VLAN 5. Ao ser garantida o acesso da VLAN 5, automaticamente o FlowVisor, que é o virtualizador, vai permitir que as mensagens de controle sejam enviadas para o seu controlador. Tá? E aí, o experimentador vai ter que selecionar aqui qual que é o controlador dele, que pode ser uma máquina virtual, inclusive. Tá? Eu vou aqui mostrar como é que cria as máquinas virtuais. Aqui tem a interface de virtualização e eu tenho os meus 2 servidores, o servidor IBM e essa outra máquina que é Lux7. São servidores Zen, e aí eu posso criar uma máquina virtual dentro de um desses servidores. Por exemplo, vou criar uma máquina virtual aqui no servidor IBM. Aí eu coloco o nome IBM ANSP1. Vou colocar um pouco de memória, 128 MB. Eu não vou colocar muita memória porque, assim, para testes pequenos de ping e coisa do gênero, não precisa muita memória. Tá? Se alguém quiser rodar algum aplicativo distribuído, tipo MapReduce ou coisa do gênero, teria que pôr um pouquinho mais de memória, mas, dadas as limitações do servidor IBM, não tem tanta memória também. Muito bem. Aqui vai estar aparecendo aqui ele como sendo criado, e ele já aloca um endereço IP, que é um endereço IP de gerência, que vai estar associado naquela interface ETH0, que permite o acesso por controle. Tá? Eu posso pegar esse endereço IP aqui, e eu posso colocar ele como sendo um endereço IP que vai estar associado com um controlador. Ao estar associado com um controlador, ao adicionar os recursos de OpenFlow e ao alocar uma determinada VLAN para os recursos de OpenFlow, esse controlador, esse endereço IP aqui, vai ser onde eu posso posicionar o meu controlador. Tá legal?
Bom, leva um certo tempo para criar a máquina virtual, eu vou deixar isso aqui de lado e vou pegar um que eu já criei para esse teste. Tá? Então, aqui eu estou usando uma outra conta, que é a conta Slice do grupo 2, é o Slice 2. Tá? De novo, eu tenho a topologia aqui mostrada. Aí, do ponto de vista da topologia, no nível OpenFlow, o que eu configurei foi para me permitir, no Flow Space, permitir o acesso ao switch inteiro, aos dois switches, cada um tem uma identificação, tem o switch 003 e tem o switch 002. Então, eu peguei o switch inteiro, aloquei o switch inteiro para mim, mais a VLAN número 2. Isso significa que, independente de onde que o pacote vier para aquele switch OpenFlow NetFPGA, se ele tiver a tag VLAN 2, e meu controlador vai receber essa tag. Tá? Não acreditem muito nisso, porque vai dar erro aqui no meu cenário, infelizmente. Tá? Mas isso é o que deveria estar acontecendo. A VLAN 2 está associado com esses switches. Aí eu configurei esse endereço IP aqui, que é o endereço IP de uma das minhas máquinas virtuais aqui de baixo, para apontar o controlador. Ou seja, o FlowVisor, que está alocando por essas portas, por essa VLAN, se receber algum pacote dessa VLAN, dessas portas, ele deve enviar para esse endereço IP do controlador, e aí o meu controlador faz o que ele quer com aquilo. Ele pode, por exemplo, fazer uma implementação simples do que é chamado de Learning Switch, que é basicamente um switch que vai enviar para as portas. Tá? Vai enviar para várias portas. Muito bem. Aqui embaixo eu tenho os recursos de máquinas virtuais que eu já instanciei, sendo que essa máquina aqui, Grupo 2 IBM1, ela está num estado de execução, ela está executando agora lá na máquina física, e está com esse endereço IP interno. E a máquina Grupo 2 LUC1 está também executando e está com esse endereço IP interno. No caso, o controlador tem que estar rodando, 42162, ele tem que estar rodando na Grupo 2 LUC1, quando eu estiver iniciando o controlador. Muito bem. O acesso para as máquinas virtuais, normalmente, ele aconteceria por VPN. Então, o usuário experimentador acessaria por VPN e acessaria essa rede que permite o acesso gerencial. Tá? Ou seja, o gerencial é separado da parte de experimentação. Bom, eu fiquei inativo aqui por alguns minutos e ele desligou. Vou voltar aqui e eu vou tentar dar um SSH na máquina Grupo 2. É 162. Muito bem. Aqui embaixo eu já estou logado na máquina Grupo 2 LUC1, que é essa máquina virtual aqui. Essa máquina virtual é bem simples, tá? E ela tem uns componentes para experimentação de OpenFlow. Por exemplo, ela tem um controlador chamado POX, que é um controlador que foi escrito em Python. E você pode rodar o controlador POX nessa máquina. Porque essa máquina é onde o FlowVisor está apontando para o controlador. Tá? E nesse outro lado aqui eu tenho a máquina IBM, que também desconectou aqui por inatividade. E agora eu vou conectar na máquina da IBM de novo, 42159. E aqui eu estou na outra máquina, que é a máquina Grupo 2 IBM. Muito bem, conectando nessas duas máquinas, aí o que precisaria ser feito só é fazer uma configuração da VLAN 2 para uma determinada interface, que é a interface ETH1. Lembra que a interface ETH1 das máquinas virtuais, ela envia os dados para a rede experimental. E aí eu estou adicionando essa interface 1 na VLAN 2, de modo que eu usaria isso para acessar a VLAN 2. Muito bem. De um lado eu configuro isso aqui. Bom, a cópia não está bem funcionando isso aqui. Deixa eu copiar aqui. Já adicionei a interface ETH1 na VLAN 2. E aí eu precisaria só configurar o endereço IP. O endereço IP aqui não importa, tá, pessoal? 18, 18, 18, porque na verdade a gente só está fazendo uma conexão ponto a ponto. Então você pode pôr o endereço IP que você quiser. Muito bem. Aí do outro lado a gente configura um endereço 18, 18, 18. Um pouco diferente. Então, de novo, a mesma interface, né? A interface ETH1 com a VLAN 2. Adicionou. Deu um erro.
é porque já existia. E a outra, o comando final, vou colocar aqui, é a rede 18. Muito bem. Bom, eu vou já avisar de cara que não vai funcionar, tá? Mas eu vou chegar até o fim para, pelo menos, mostrar como é que o experimentador roda. Uma vez que você configurou aqui o 1818 e o outro lado o 1819, teoricamente, se você rodar um ping entre essas máquinas, tá? Como ele passa por aquele caminho OpenFlow, e aquele caminho OpenFlow não tem nenhum controlador, então ele não deveria permitir o tráfego passar. Então ele deveria ficar assim, travado, Destination Host Unreachable. Então estou tentando lá acessar outra máquina e não consigo. Tá? E aí, o que eu poderia fazer depois? Ir no diretório POX, que é o diretório do controlador. Dá um python pox.py, samples, pretty-log, forwarding, L2, learning. Ops, fiz alguma coisa errada. Ele está rodando aqui. Muito bem, estava rodando o POX. Aí o POX é uma biblioteca em Python para um controlador bem simples. E essa biblioteca pretty-log aqui, ela permite logar e mostrar, por exemplo, eventos que estão acontecendo na rede OpenFlow. Do ponto de vista da rede OpenFlow, o controlador já observou que existem 2 switches OpenFlow operando na rede. Então ele já pegou esses 2 switches OpenFlow operando na rede. Tá? Esse outro módulo aqui, que é o módulo Forwarding L2 Learning, é basicamente um Learning Switch que vai estar rodando nessa rede, nesses 2 switches OpenFlow. E aí, teoricamente, o ping deveria funcionar agora. Ping 18, 18. E ali do outro lado é 18, né? Isso. Mas por alguma razão o FlowVisor ele deu uma travada e a gente não está conseguindo restaurar ele. Tá, nesse ponto estaria funcionando o ping. Tá legal? Eu acho que é isso. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta ou... Eu tenho em vídeo também funcionando. Bom, isso é experimental, né? Portanto, como todo trabalho experimental está sujeito a erros, né? E eu me lembro, num dos lançamentos-chave do Windows, uns 15 anos atrás, ou uma coisa assim, não sei se vocês chegaram a ver isso, né? E apareceu a tela azul na hora do lançamento, né? O Windows travou, né? E na frente do Bill Gates. Então, se pode acontecer na frente do Bill Gates travar o Windows, pode travar nosso FlowVisor aqui também, né? Isso. E, infelizmente, a máquina está em São Carlos, não está aqui, a gente não consegue mexer nela. Bom, perguntas? Todo mundo muito complicado isso aqui ainda, né? Tá faltando a encomenda aqui, César, do pessoal é que você coloque tudo isso daí clicável no Google Maps. Né? E funcione tudo imediatamente. Né? Então, César, muito obrigado. Obrigado. Vocês terão oportunidade nessas 3 tardes agora de, na Maratona OpenFlow, fazer isso aí funcionar direito. Eu espero que quinta-feira à tarde esteja funcionando. Uhum. Muito bom. Obrigado. Obrigado.